Bem-vindos ao Panorâmica. O nosso convidado de hoje é José Alberto Carvalho, pivô, diretor de informação e professor na Escola Superior de Comunicação Social. Começou pela rádio e já passou pelas 3 principais estações televisivas portuguesas. Considera que marcou o percurso da televisão em Portugal? Não, nunca olhei para mim dessa maneira. As coisas foram surgindo de uma forma bastante natural. E estou muito satisfeito com todas as decisões que tomei, por enquanto. Algumas coisas faria de outra maneira, sim, mas da mesma maneira que as empresas não são exatamente as mesmas, os projetos são desafiadores de maneira diferente. O arranque da estação da SIC, a primeira televisão privada em Portugal, foi absolutamente marcante na minha vida do ponto de vista pessoal e profissional. Acho que foi também marcante para o país. Estive lá durante 9 anos, os primeiros 9 anos, os mais intensos, e em que de facto o panorama televisivo mudou em Portugal. Depois o desafio da RTP foi de outra natureza, foi de participar num reencontro entre a opinião pública portuguesa e a RTP. E desde há 1 ano e meio na TVI também numa fase do ponto de vista profissional extremamente desafiante. Portanto, eu estou relativamente satisfeito do ponto de vista profissional com essas opções. Passou de jornalista a diretor de informação. Sente saudades ainda da pressão, da redação e do trabalho intenso de investigação? Romina, eu tenho uma grande vantagem, que é eu não abdico da componente exclusivamente profissional. Sendo que, em primeiro lugar, um diretor de informação é um jornalista, só pode ser um jornalista. A lei não permite que seja outra coisa, de resto, e tem que obedecer um conjunto de regras e de procedimentos. Mas, além disso, eu continuo a sentir toda a pressão. Continuo a apresentar o noticiário principal da TVI todos os dias. E, portanto, pressão é comigo. Palavra de ordem. É a palavra de ordem. Seja do ponto de vista do acompanhamento diário do jornal, seja do ponto de vista de planeamento de operações, de decisões que têm a ver com a gestão de pessoas, com a gestão de equipamentos, gestão financeira. E nos tempos que correm, essa componente de gestão é absolutamente presente, permanente, asfixiante, que tem a ver com a gestão dos recursos possíveis e disponíveis à nossa frente. Portanto, não tenho nenhuma saudade. Tenho saudade de fazer reportagem, de vez em quando, sim. O jornalismo, a sua essência é a reportagem. É alguém sair da redação, sair do estúdio, sair de onde quer que está e ir ter com a vida, ir ter com as pessoas. Tentar retratar, tentar perceber, tentar enquadrar e arranjar uma forma de o transmitir depois a todos os outros que não estiveram lá como ele. Isso é a essência do jornalismo. Isso não se pode perder, apesar de os novos média lançarem alguma confusão na cabeça de muita gente sobre o que é que significa ser jornalista, ou as técnicas que se utilizam. Fazer entrevistas por correio eletrónico, por e-mail, não é uma entrevista. É mais um inquérito do que uma entrevista. E uma entrevista é outra coisa. Uma entrevista implica nós lermos o rosto do nosso interlocutor, percebermos quando ele está a patinar numa resposta, quando ele não está suficientemente à vontade com um determinado raciocínio, e interagir. Não nos limitarmos a seguir um guião pré-definido, que é o que acontece num questionário por e-mail, que permite ainda por cima que o interlocutor responda com as palavras, com o tempo e com o raciocínio que entender. Ele tem tempo para pensar e para articular uma resposta. Numa entrevista cara a cara como esta, isto é relacionamento humano. Sim. A maneira como nós falamos um com o outro, como os olhos se cruzam, a maneira como nos exprimimos, etc., são elementos absolutamente decisivos e absolutamente relevantes para a percepção geral daquilo que cada pessoa tem para dizer. Atualmente, o jornalismo atravessa uma crise não somente financeira e social, como também de valores. Como é que pensa que este período de turbulência poderá ser ultrapassado? Vê esperança nas novas gerações de jornalistas? Não sei se vejo esperança nas novas gerações. Vejo sempre esperança nas novas gerações, seja no que for. Vejo esperança no jornalismo. Acho que há tempos radiosos à espera do jornalismo. A opinião pública, as sociedades precisam do jornalismo mais do que nunca. O jornalismo está todo por inventar.
A revolução comportamental que nós assistimos hoje em dia introduziu, sobretudo por causa dos novos média, sobretudo por causa da internet, e não só, há um conjunto de fatores. A internet, reparem, a proliferação dos ecrãs. Há 20 anos, os ecrãs só existiam na sala de estar, ou no quarto, para quem tinha mais do que um televisor. Hoje em dia os ecrãs estão em todo lado, estão no bolso do casaco, estão em cima da secretária, acompanham-nos para todo lado nos portáteis ou nos tablets. Há ecrãs de publicidade na rua, os carros têm ecrãs. Os ecrãs multiplicaram-se, tornaram-se ubíquos, estão em todo lado. Por um lado, isso é uma revolução tecnológica, por exemplo. Mas há uma mudança muito importante que tem a ver com o comportamento das pessoas. Hoje em dia, naquilo que tem a ver com a relação entre as pessoas e o jornalismo, ao contrário do que sempre aconteceu, que era as pessoas procurarem as notícias, hoje em dia temos uma situação completamente inversa, que é as notícias procuram as pessoas. E as pessoas que não procuram notícias, que são a esmagadora maioria, têm pouca possibilidade de se sentirem surpreendidas com as notícias, porque elas procuram aquilo que querem encontrar. O jornalismo tem que se reinventar por aqui, de ter capacidade de surpreender as pessoas, de ir ter com elas, porque se não o conseguir fazer, as pessoas vão reduzir cada vez mais, por absurdo que pareça, e por paradoxal que seja, as pessoas vão reduzir cada vez mais o seu leque de conhecimento, o seu leque de informação, porque elas só querem a informação que procuram. Estão menos disponíveis para a novidade, para o diferente, para o surpreendente. E, portanto, desse ponto de vista, é um desafio absoluto para o jornalismo. O jornalismo não se faz com os mesmos equipamentos, com as mesmas tecnologias, com os mesmos processos que sempre se fez. Agora, as tecnologias... O jornalismo sempre foi um palco de tecnologias. A imprensa foi uma tecnologia revolucionária quando apareceu. E com isso permitiu o desenvolvimento de um conjunto de atividades de divulgação do conhecimento, incluindo o jornalismo, que até aí não existiam, com o impacto social que tinham. As invenções do Marconi na rádio, a invenção da televisão, a invenção da internet, tudo isso são novos palcos para o jornalismo. E não se pode cair na tentação nem no erro de achar que está tudo inventado, que é o que eu ouço permanentemente. E é dos pensamentos mais asfixiantes e deprimentes que pode haver, é pensar que está tudo inventado, é pensar que nós somos apenas um número, que estamos aqui para fazer o que já foi feito. Não, é o contrário. E o jornalismo é o palco por excelência para isto. Nós estamos aqui para fazer aquilo que ainda não foi feito, aquilo que não é. Não é para repetir aquilo que já foi, é para fazer aquilo que não é, aquilo que nós não sabemos que pode ser. É exatamente isso que nós temos que fazer. Portanto, sim, confiança absoluta, esperança total. O jornalismo precisa de ser reinventado, as pessoas precisam do jornalismo, porque elas vivem imersas num mundo imenso de informação que não tem a ver com notícias. Informação, muita dela irrelevante, mas enfim, nós vivemos tempos de excessos e às vezes é preciso bater com a cabeça na parede para voltar atrás e perceber, olha, afinal estava aqui uma parede. Eu só percebi quando bati com grande violência nesta parede. Portanto, agora já não vou bater outra vez porque sei que ela está ali. Eu acho que isso acontece um bocadinho na relação entre a sociedade e o jornalismo, entre a sociedade e os média, e na própria relação entre os jornalistas e a sociedade. E quanto à relação dos jornalistas com a tecnologia, considera que estes já estão adaptados ou ainda vão levar algum tempo a adaptarem-se às novas inovações tecnológicas? Até porque uma das características das revoluções tecnológicas hoje em dia é que elas são muito rápidas, perduram pouco tempo e, portanto, exigem uma adaptação permanente. Ninguém pode pensar que só por ter 20 anos está mais adaptado do que alguém que tem 40. Isso é um equívoco. Sobretudo porque a pessoa com 20 anos que pensar isso, quando tiver 25 está ultrapassada porque surgiram outras coisas entretanto. E, portanto, aqui a questão não tem a ver com gap geracional, tem a ver com a minha noção de ferramenta. Como é que eu comunico com as pessoas? O jornalismo é um exercício de mensagem. Eu quero fazer chegar a minha mensagem ao maior número possível de pessoas. Onde é que elas estão? Como é que eu chego a elas? Que ferramentas é que eu utilizo? É um martelo? É um martelo. É o Skype? É o Skype. É uma câmara de televisão? É uma câmara de televisão. É tudo junto? É tudo junto. Tenho que conseguir lidar com essas ferramentas todas. Mas elas são meras ferramentas. As máquinas são japonesas ou americanas e hoje em dia chinesas. E não são as máquinas que fazem a diferença. Não é a tecnologia que faz a diferença. Eu não comunico com as pessoas. Nós não estamos a comunicar, apesar de termos aqui estes microfones, provavelmente fabricados em Taiwan ou no Japão, nós não estamos a comunicar através deles. Eles são apenas um instrumento para nós nos entendermos e para as pessoas lá em casa nos ouvirem. Aquilo que interessa é aquilo que nós estamos aqui a fazer.
comunicar? A dizer alguma coisa. Há sempre alguém que tem alguma coisa para dizer aos outros. E sim, esse é o princípio do jornalismo, no limite. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa interessa, nem tudo interessa. É descobrir o que é que verdadeiramente interessa. Interessa ao público e ao jornalista também. Sempre que o jornalista deve ser um intérprete Dos interesses do público em dos geral. valores sociais, culturais, económicos de cada momento, políticos. Sim, o jornalismo é um exercício permanentemente interpretativo, que encerra em si esta enorme contradição de que é, sendo interpretativo, recusar ser dogmático, impor uma verdade. Relativamente ao jornalismo televisivo, considera que as novas tecnologias irão introduzir mudanças e levar até a uma reconfiguração das práticas jornalísticas? Isso está a acontecer, vai acontecer de uma forma cada vez mais acentuada. Eu não conheço ninguém hoje em dia que se sente, como faziam eventualmente os meus pais e outras pessoas mais antigas, que se sente para ver as notícias na televisão. Não conheço ninguém que assuma esse ritual, que silêncio, por favor, que eu agora está na hora das notícias. Não, as notícias estão em todo lado, em toda a parte, a todo momento, chegam até nós. O exercício de ver televisão é ele próprio muito diferente do que era no passado. Aquilo que a televisão transmite também é muito diferente do que era no passado. Enfim, houve aqui um enorme conjunto de mudanças de comportamento, sublinho, mudanças culturais, intelectuais, de motivação das pessoas, de público. O jornalismo trabalha com aquilo que, à partida e em regra, se encontra na esfera pública. Na esfera pública dos Estados, na esfera pública das empresas, na esfera pública das pessoas. Curiosamente, ao longo dos últimos anos, sobretudo na última década, as pessoas, cada um de nós, voluntariamente, sobretudo através das redes sociais e de outras ferramentas semelhantes, as pessoas conseguiram fazer um movimento extraordinário, inédito na história da humanidade, em tão pouco tempo, na minha opinião, que foi comprimir a sua esfera privada e íntima, prescindiram da sua esfera privada e íntima e alargaram a esfera pública da sua atuação. Quando nós publicamos fotografias das férias no Facebook, nós estamos a dizer às pessoas que estamos a partilhar com elas um momento da nossa privacidade. Em alguns casos, momentos da nossa intimidade. Se o jornalismo trabalha na esfera pública e se a esfera pública se alargou de uma forma voluntária por parte das pessoas, todos nós, isso significa que, à partida, deveria haver mais matérias para o jornalismo trabalhar. A esfera pública alargou-se. Os temas são diferentes. E, curiosamente, nós assistimos, porque há aqui uma espécie de quadro mental, uma grelha de leitura muito rígida, que diz o jornalismo em tempos foi assim e continua a ser assim. Este é o tipo de temas que nós trabalhamos jornalisticamente. Este é o tipo de assuntos. E provavelmente nós precisamos todos de abrir um bocadinho os nossos conceitos. Não podemos reduzir tudo a uma fórmula. Mas também não cometendo excessos, porque há muitos excessos nesta fase. Nós estamos a lidar com tecnologias novas, com formas diferentes das pessoas se relacionarem umas com as outras. E nós não sabemos verdadeiramente onde é que isto vai dar. Ninguém sabe. Mas nunca soubemos ao longo da história da humanidade. Fomos fazendo o percurso. E isso é que é desafiante. É perceber que há aqui muita coisa para fazer, muita coisa para descobrir, muito caminho para conquistar. As televisões, ainda no jornalismo televisivo, as televisões retratam, sobretudo, as realidades das grandes cidades. Considera que as televisões ainda não retratam muito bem as realidades do interior? Não, por acaso não concordo. Acho que nós vivemos uma realidade, aliás, um bocadinho mais complexa do que essa. Eu acho que nem é verdade, inteiramente verdade, na minha opinião, que as televisões ou que os mass média tradicionais, ou que os mass média no seu conjunto, tratem bem a realidade dos grandes centros urbanos. Eu tenho a certeza absoluta que é mais fácil saber o que é que se passa no centro de Bagdade, na chamada Zona Verde em Bagdade, do que saber quando é que a marginal do Estoril está fechada ao trânsito. É mais fácil saber o que é que acontece em Bagdade do que o que acontece aqui a 2 passos do sítio onde nos encontramos. Até porque há uma desvalorização muito grande da informação local. E isso também é um erro, porque as pessoas precisam, e vão precisar cada vez mais, da informação local. Nós vivemos eras de extremos.
Nós vivemos numa era de globalização absoluta, com todos os problemas e perversidades que esse conceito introduz a vários níveis, é verdade, mas é uma inevitabilidade, estamos confrontados com isso. Vivemos a uma dimensão global, mas vivemos a uma escala local. E geralmente esta escala local tem sido ignorada, inclusivamente pelo jornalismo. E quando digo local, é mesmo local, não é sequer regional, é local. Curiosamente, as tecnologias disponíveis hoje em dia permitem-nos construir, fornecer informação muito detalhada, muito pormenorizada para a realidade de quase de cada pessoa. Isso não tem sido suficientemente explorado e é fundamental para os cidadãos. E é fundamental que isto não seja entregue apenas às empresas tecnológicas, como as operadoras de telecomunicações, como as empresas de transporte de sinal, seja o cabo, seja a fibra óptica, seja o que for. É fundamental que haja intervenção humana, editorializada, que imponha um filtro de leitura e que seja feita por seres humanos. O Google, que produz o Google News, não tem um único jornalista nos seus quadros. Mas há muita gente no mundo inteiro que se informa pelo Google News, ou acha que se informa pelo Google News. E todos os outros agregadores de notícias são mais ou menos assim. O conteúdo é mesmo cada vez mais importante e o conteúdo não pode ser apenas tratado por máquinas. É um equívoco. A informação televisiva ainda é criticada por se reger muito pelas audiências. Como é que reage a estas críticas? Com total naturalidade. Um médico, se tiver muitos pacientes, é um mau médico ou é um bom médico? Uma loja que tem muitos clientes é uma má loja ou uma boa loja? O que é que as pessoas procuram em tudo o que fazem? É chegar a pouca gente ou chegar a muita gente? É marcar 1 ou marcar 10? Portanto, eu acho que esse debate tem uma perversão, muitas vezes, porque se atribui um significado negativo à tentativa de chegar a mais pessoas. Isso por si só não é um problema. Depende dos conteúdos que são utilizados para chegar a mais pessoas. Depende das formas. Depende da deontologia. A deontologia são as boas práticas, tal como na medicina, tal como na engenharia, tal como na arquitetura, como na publicidade, como em todo lado. Há boas práticas para atingir objetivos e há práticas condenáveis para atingir objetivos. Agora, o problema não está na obtenção do objetivo em si, nem nesse caminho para lá chegar. Está, sobretudo, nas técnicas, nas ferramentas e no comportamento que cada um dos atores emprega em cada momento. A educação para os média é, hoje em dia, uma ideia-chave na política europeia. Instituições como a Unesco ou a Comissão Europeia procuram cada vez mais integrar esta preocupação, alargar a mais países. Considera que atualmente é urgente apostar na educação para os média? A educação para os média é a educação. Não pode haver uma educação para os média se não houver educação no sentido lato. A educação para os média, eu já houve um tempo em que concordei mais com o conceito do que hoje, porque acho que ele, pura e simplesmente, deve estar integrado em tudo o que é educação. E é assim, pelo menos, desde os anos 50. Ou é assim que deveria ser desde os anos 50. Um dos meus pensadores preferidos, um homem controverso na área científica dos média, que é o Marshall McLuhan, dizia, em 1962, quando se instalou de uma forma generalizada o consumo de televisão, sobretudo na América do Norte e na Europa, estava completamente consolidado, começaram a aparecer meios de direto que transmitiam em simultâneo os acontecimentos, e ele dizia coisas muito interessantes sobre a enorme diferença, o enorme contraste que se estabelecia entre o mundo apresentado pelos médias, sobretudo pela televisão, e o mundo e o conhecimento apresentado pela escola, que eram universos que funcionavam a ritmos, a velocidades, com fórmulas completamente distintas. Ambas eram necessárias. A solidez, a estruturação, o conhecimento acumulado e sintetizado ao longo do tempo, que é aquele que nós bebemos da escola, colide com uma velocidade estonteante e cada vez mais estonteante daquilo que se passa nos média. Querer separar estes dois mundos é um absurdo, porque... E houve um tempo em que isso até era possível. Quando os alunos entravam na escola, eles estavam ausentes do resto do mundo. Hoje em dia isso não acontece.
essa voragem, essa vertigem, essa velocidade de acontecimentos, de eventos, está dentro da sala de aula. Em permanente interação. Está permanentemente a chegar ao meu telefone, ao meu computador com que eu estou a trabalhar, naquela sala de aula. E há aqui um contraste enorme de realidades e de percepções. Mas dizia o McLuhan, já em 1962, que hoje em dia a educação de um ser humano não é apenas aquilo que o papai e a mamã querem ou fazem. Todo o mundo contribui. E, na verdade, passaram 50 anos e esta frase é muito mais verdadeira hoje em dia. Todo o mundo contribui na formação do conhecimento, do caráter, da personalidade de cada um de nós. Na construção de uma E, pessoa. portanto, educação para os média é educação. É fundamental conseguir distinguir as mensagens. A mensagem da realidade da mensagem da ficção, a mensagem publicitária da mensagem religiosa, a mensagem meramente económica da mensagem política, a diversão da perversão, o que é aceitável e o que não é, onde é que está o bom e o mau e os cinzentos. Mas isto é maravilhoso. Claro. Isto significa que há, de facto, um enorme caminho para os média. Francamente, acho que está tudo para inventar. O maior erro que nós podemos cometer é olhar, acho eu, basicamente para tudo aquilo que fazemos na vida. Como um problema e não como uma oportunidade, não é? Mas isso geralmente é mais fácil de dizer do que fazer, porque nós agarramos de facto às soluções que já conhecemos. E, portanto, temos tendência para transportar para o presente as soluções do passado. E o passado já é passado. Sempre. Em tudo. José Alberto Carvalho é uma figura incontornável do panorama televisivo português. Continua, no dia-a-dia, a fazer aquilo que melhor sabe: informar. Este foi mais um Panorâmica.